Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós. Nesse dia 27, de setembro de 2021, graças a Deus, por isso, por estarmos vivos e perseverantes, A perseverança vem do Senhor também, Para que nós não nos gloriemos, Para que nenhuma carne se glorie. Todos os desígnios são do Senhor, O Deus de Israel por Jesus Cristo. Ele designou todas as coisas, E nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Nos inscrevemos na sua igreja, na sua congregação do Senhor Jesus, para executarmos a vontade dele, para a honra e glória do seu santo nome, e não para a nossa glória, para que nenhuma carne se glorie, Então estamos aqui orando, meditando, em obediência, em perseverança, no Santo Evangelho, nas Santas Palavras, E vamos continuar aqui com a nossa pequena caminhadazinha. Nós estamos aqui rememorando, a história dos primeiros cristãos, Os primeiros homens e mulheres, primeiras famílias, Primeiras e anteriores, A nós, que fizeram essa profissão de fé e foram perseguidos, Até a morte, até a tortura. Então nós estamos vendo aqui, O período aí dos imperadores romanos, Nós vimos aí o tal do Trajano, que governou de 98 até o ano 117, depois de Cristo. E vimos que ele foi um grande perseguidor, certo? Essa perseguição de morte, de tortura e de tudo mais. De espoliação dos bens, De escravização das pessoas, De exílio, de prisão e de tudo mais. Depois do Trajano, veio um imperador chamado Adriano, que ele governou do ano 117 até o 138. Ele também foi perseguidor da igreja. Diminuiu um pouco a perseguição, porque as preocupações dele, as maiores preocupações dele não era com a religião, Não era com o cristianismo, digamos. Era com as outras religiões. Então ele se preocupou em fazer templos, Se preocupou em fazer liturgias e adorações, aos deuses deles, Tempos e mais tempos, E a grande abominação que ele fez foi o quê? Foi a primeira perseguição aos judeus, Que ele partiu para exterminar os judeus, principalmente de Jerusalém, E lá em Jerusalém ele construiu lá um templo, para o deus deles lá, o Júpiter, Então ele gostava muito dos gregos, E aí ele perseguiu os cristãos, De duas formas, Perseguindo pela morte e perseguindo pela filosofia e pelas religiões do Estado. Conforme a gente viu, as religiões, elas eram religiões dos estados, As nações, cada um tinha a sua religião. Então, se aparecesse uma religião que colocasse em xeque, digamos assim, a religião deles, os deuses deles, eles então perseguiam, conforme fizeram com o cristianismo. Que a perseguição começou com os judeus, Depois com a igreja, não é isso? Que foi declarada uma religião ilícita, Os judeus, eles eram lícitos, porque eram poucos, E não estavam influenciando a religião deles. Mas quando a igreja começou a crescer, ali dentro de Roma e dentro de várias cidades, enfim, de todo o Império Romano, eles então viram que aquela religião era muito perigosa
para o Estado, né? Poderia destruir o Estado, os governos, os impérios. E aí então ela se tornou uma religião ilícita, né? Para eles, né? Uma seita, né? Para eles uma seita ilícita, porque exatamente pregava contra os seus deuses, contra a idolatria, contra as liturgias e as festas que eles faziam, né? O que os pagãos faziam. Então, esse Adriano aí, ele continuou perseguindo a igreja. Aí, depois do Adriano, veio um imperador chamado Antonino, né? Que ele governou de 138 até o ano 161. Então, ele favoreceu... Na verdade, o Antonino Pio aí, ele arrefeceu um pouco, né, a perseguição à igreja, né? Mas ele achava que devia cumprir a lei, né? E para cumprir a lei, né, as leis que os outros imperadores tinham colocado era a lei de perseguição aos cristãos, né? Então ele, digamos assim, ele perseguia, né? Não muito, digamos, mas perseguia, né? Houve muitas mortes no seu governo, né? Muitos assassinatos de cristãos, enfim, tudo aquilo que se fazia antes, ele também fazia, né? E a preocupação dele era manter a lei, né? Era não permitir que... Porque, na verdade, teve um tempo, né, que os cristãos começaram a ser tratados como criminosos, né? Era crime ser cristão. Então, por isso que ele está falando aqui, por isso que ele está falando que devia manter a lei, né? Então, quem era criminoso tinha que morrer. Depois do Antonino, veio o imperador Marco Aurélio, que governou de 161 até 180. Então, esse Marco Aurélio foi terrível, né? Ele foi o maior perseguidor, digamos assim, né? Ele era um defensor, né, da filosofia do estoicismo, né? Não é isso? Ele foi muito cruel e muito bárbaro com os cristãos. Severo, né? Foi mais do que Nero, mais do que qualquer outro imperador, certo? Ele era um feroz. O sul da Gália, então, ele matou quase todo mundo lá, né? Que é o sul da França, né, hoje. Torturas e vítimas sofriam sem darem mostra de medo, né? Então ele foi um bárbaro e cruel perseguidor da igreja, certo? Porque ele tinha essa filosofia, né, do estoicismo, né? Então o estoicismo pregava outras coisas, né, que não eram exatamente a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, mais uma vez, né, contradizia, né, o que ele defendia, certo? Então ele foi muito bárbaro, né? Milhares, né, de cristãos foram decapitados, lançados às feras, né? Torturados, né? Foram tomadas suas propriedades, seus bens. Então Marco Aurélio foi, com certeza, o pior dos imperadores romanos para o cristianismo. Para a igreja, né? O cristianismo não, vamos falar da igreja, né? Porque ele perseguia toda e qualquer religião que fosse contrária aos seus deuses, né? Não é isso? É aquilo que a gente está dizendo, as religiões, elas eram religiões do Estado. Cada Estado, cada nação, cada governo, cada império tinha sua religião e queria impor essa religião ao povo, né? Então, o Marco Aurélio, ele foi feroz, foi cruel, matou muitos cristãos, exilou muitos cristãos, né? Então, essas perseguições, a igreja sofreu muito com isso. Depois dele veio o Sétimo Severo, depois do Marco Aurélio, no ano 193 até o ano 201. A perseguição continuou a perseguição, né?
pesada, certo? Só que ela foi mais localizada, né? Ele localizou a perseguição no Egito e tal, né? Bom, já passaram aqui os 10 minutos, nós vamos parar por hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus.